Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma oração em conjunto em prol do bem e do bom. Hoje, sexta-feira, dia 4 de setembro de 2020, né? Vamos começar o nosso trabalho orando para os outros no meio dos outros, agradecendo muito a Deus por mais essa semana que estamos concluindo, apesar que isso é só uma marcação de tempo, né? Mas a gente sempre tem de agradecer muito, podermos fazer esse trabalho, podermos estar, apesar de todos esses problemas, estar em comunhão, em oração, em prol do bem e do bom, né? Então, vamos todos deixando os nossos problemas de lado e fazendo parte da coletividade, procurando Deus dentro de nós. Então vamos respirando profundamente, vamos soltando lentamente. Vamos nos conectando com os nossos irmãos cristificados, que representam Deus nas mais diversas esferas do nosso universo. Vamos nos ligando a todos os trabalhadores em prol do bem e do bom que trabalham aqui no nosso planeta, nos quais nós também fazemos parte, né? Mensageria Divina, Corrente Médica, Socorrista, Pretos Velhos, Índios, Hindus e Caboclos, nossos anjos da guarda, nossos mentores, amigos, conhecidos e companheiros de jornada evolutiva, agradecendo muito a Deus a oportunidade de trabalho e esperando que a oração de hoje ela realmente possa produzir o bem e o bom. Com a graça de Deus, a oração está iniciada. Nós vamos começar, o Zé Carlos vai fazer o Pai Nosso da Inteligência. O Pai Nosso da Inteligência. Pai Nosso que és o céu, plenitude divina, onipresente, onisciente e onipotente. Origem, sustentação e destinação do Espírito e da matéria, dos mundos e das humanidades. Teu nome é santo, por si mesmo é, acima de opções humanas, felizes ou não. E os teus filhos, quando tiverem desabrochado as lactentes virtudes divinas, e se tornado espírito e verdade como tu és, disso terão certeza. Em teu reino onipresente, onisciente e onipotente, vigoram a verdade, o amor e a virtude. E, em função de tuas leis eternas, perfeitas e imutáveis, teus filhos desabrocharão as lactentes virtudes divinas, e como unos totais gozarão de tuas divinas glórias, para ser essa a sagrada finalidade do Espírito. Tua vontade será feita, porque as relatividades de tua mesma manifestação, entendam ou não os teus filhos, ainda inconscientes, tramitam no seio da tua absoluta determinação. Nem só de pão vive o homem sobre a terra, e oxalá ninguém se faça egoísta, usurpador ou cego de espírito, a ponto de, por sua culpa, terem outros a sofrer a miséria, a fome e a nudez.
Que teus filhos, sagrado princípio, deixem de lado os estúpidos religiosismos e sectarismos, venham de fato a conhecer a verdade e praticar o bem, e assim deixem de cometer tantos erros e crimes, pelos quais terão de responder até o último cêntimo. Como em tua divina onipresença prevalece o poder, a justiça e a glória, faze, Senhor, que teus filhos ainda assim reconheçam e vivam, para que a terra venha a ser em breve aquela apocalíptica Jerusalém celestial, livre de ignorâncias, crimes e sofrimentos. Porque, Senhor, só assim a tua lei estará sendo vivida, o teu verbo exemplar conhecido e imitado, e os dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades, terão completa franquia para que tuas legiões angélicas ou mensageiras possam realmente desempenhar a tarefa consoladora, produzindo sinais, prodígios e curas maravilhosas. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, de novo, boa noite. Sexta-feira, todos aqui orando em prol do bem e do bom. Isso é muito bonito, isso é muito bom. Isso, e assim a gente, cada um doando seu material ectoplasmático e eletromagnético, juntos formamos aquela usina de energias que trabalhamos em prol do bem e do bom, né? Então, vamos continuar o nosso estudo diário que nós estamos fazendo, né? E agora nós estamos lendo um pouco sobre o Apocalipse. Eu tenho lido os capítulos e feito assim um resumo do resumo. E depois aí a gente vai ver o que está escrito no Evangelho Eterno sobre isso. Mas é importante a gente saber os itens, né? Para poder ter uma ideia maior e formar melhor a ideia, o todo. Né, como nós falamos já desde o começo, né, João Evangelista recebeu do João Batista, que por sua vez foi enviado por Jesus para relatar os acontecimentos, o que iria acontecer no futuro e principalmente no desvio da doutrina. E o que gerou todo o desvio, o que aconteceu? Gerou uma série de erros, de egoísmos, de materialismos, de guerras, de mortes, de assassinatos, né? De abusos, porque quando a gente perde a lei, a moral, quando a gente perde esse tipo de norte, a humanidade fica sem rumo. E foi enviado muitos espíritos para mostrar que estava errado e para voltar para o caminho certo. E infelizmente, a grande maioria desses espíritos que vieram acabaram ou na fogueira, sendo assassinados, sendo esquartejados, sendo torturados. Porque quando a gente pensa que existe um poder central e que tudo dali deriva, materialmente falando, e aí você mostra que vem um esperto, né? Se diz, né? Ou os outros pensam, o espertalhão vem para cá e diz que não, que Deus está dentro de você, que você não precisa ficar agachando e dando tributo a ninguém, porque Deus está dentro de você. E cabe a você a viver da melhor maneira possível, com base nas leis de Deus, no divino exemplo de Jesus e cultivando nobremente os dons do Espírito Santo. Quando a gente pensa nisso, né, você quebra todas as estruturas religiosas materialistas que existem. Você quebrou todas, né? Então é isso que aconteceu. E antes a força deles era muito maior. Hoje, graças a Deus, nós temos a separação do Estado, né, com a religião. Deveríamos ter, no futuro, quando a gente estiver trabalhando e estivermos todos harmoniosos, o Estado e a religião vai ser uma coisa só, porque vai ser as leis de Deus,
né? Não vai ser um homem que manda, cada um vai ser responsável pelos seus atos, e vão ter aqueles que vão direcionar, né? Mas vocês sabem, a gente fala assim de vidas de Oswaldo Polidoro, né? De profetas e tudo mais. Mas vocês sabem que ele foi considerado um dos homens mais inteligentes do mundo, né? Com o nome de Voltaire. Até hoje é dito que ele é um dos homens mais inteligentes que passaram aqui pela Terra. E ele pregava a separação. E ele não aceitava a Igreja Católica. Inclusive, a Inquisição tentou pegar por todos os lados. Mas as pessoas cultas da época ficavam impressionados com o conhecimento que ele tinha, né? E com a conversa e todos os ensinamentos que ele passava, né? Então, de uma certa forma protegiam. Então, ele não foi assassinado pela Inquisição, mas que tentaram. Agora, que a base de todo o conhecimento dele, a base de tudo aquilo que ele foi ensinando, passando para essas pessoas mais cultas e tudo, se deu depois a Revolução Francesa. Não por causa da carnificina, porque aquilo foi um absurdo que aconteceu, aquela carnificina toda, mas toda aquela base de liberdade, igualdade, fraternidade. Isso não lembra tudo aquilo que a gente estuda, que a gente vê nos livros espirituais? Então, essa base Voltaire colocou, né? E foi colocado, e graças a essa base de iluminação, de olhar isso, né? Mesmo aqui, a nossa bandeira é ordem e progresso, né? Não estou dizendo que a gente não tem de ser ligado a Deus, muito pelo contrário, nós temos de tudo ser pautado nas leis de Deus, a nossa vida, né? Mas é importante a gente lembrar, né, que é das leis de Deus, não o que os homens que se dizem representantes de Deus fazem. Essa é a diferença. Tanto que a Igreja Católica dizia que ele não acreditava em Deus, que Voltaire não acreditava em Deus. E ele terminava todos os escritos dele com Fiat Lux, que isso é um escrito em latim, que quer dizer faça-se luz, né? Ele não acreditava na igreja, mas ele acreditava que você devia fazer luz, que todos eram iguais perante Deus, né? Então isso é importante, né? Então vamos continuar com o nosso estudo aqui do Apocalipse. Nós estamos no capítulo 8. Então, o capítulo 8 fala dos 7 anjos e das 7 trombetas, né? Cada anjo tinha a sua trombeta, né? E aí eles iam tocando essas trombetas, e aconteciam algumas coisas, chuvas de meteoros, rios transformando em sangue, essas coisas todas, né? E aí um outro anjo, ou seja, um 8º anjo, né? Ele veio com um incensário, aqueles de incenso, né? E ele veio receber esse incensário, ele estava para receber, olha como é interessante essa passagem, veio para receber as orações das pessoas que oravam em prol do bem e do bom, né? Aí ele veio essas orações, e essas orações entravam no incensário, essas orações que tinham o amor, né, como o maior pedido, né, assim, o maior força. E aí ele volta para o alto, e essas orações todas são enviadas a Deus. Quando esse incensário ficou livre,
todas essas orações foram atendidas, essas orações que as pessoas tinham de bons pensamentos e pessoas ligadas ao bem e ao bom. Ele pegou da fogaréu, da lareira, pegou o fogo, encheu o incensário, depois que ele já tinha liberado todas as boas orações, e jogou para a terra. E aí foi uma chuva desses granizos incandescentes que destruíram uma boa parte da terra, né? E aí entrou na terra, no fogo e no mar, né? Na terra, nos rios e nos mares. Então pegou essa região toda, né? E o que aconteceu em função disso? 1/3 das pessoas morrem, né? O desencarne de 1/3. Porque vocês falam, não, mas por que 2/3 e 1/3? Na Bíblia está escrito que 2/3 vão embora e 1/3 permanece, né? Nesses trechos. Então, depois dessa situação, isso acontece, 1/3 e 2/3. Então, nesse caso, ainda é só 1/3 quando vem disso que é essa chuva de meteorito ou um grande meteoro, né? Mas nesse momento eles não falam nada, fala só do fogo vindo para a terra, mas eles não falam nada da escuridão do sol e dessas coisas todas, né? Aí, no capítulo 9 do Apocalipse, né? Eles colocam que tem a nuvem de gafanhoto, né, que ele fala que vem as nuvens de gafanhoto, e que os marcados, né, não serão destruídos. Aí eu falo, quem é o marcado? Tem marca? Existem algumas marcas sim, né? Quando a gente olha aqui nas mãos, eu adorava muito mão, porque tem o triângulo, né, de trabalho, de evolução espiritual, essas coisas. Mas a marca que ele está falando, na verdade, são aqueles que são de bom coração e são aqueles que estão trabalhando em prol do bem e do bom, que fazem as orações a Deus, né? Porque ele coloca em alguns pontos exatamente isso, as ligações e as orações a Deus, né? Essas são as marcas. A marca é a virtude, a marca é o conhecimento, é o bom trabalho espiritual, né? É ajuda ao próximo, é não ser egoísta, é ser humanista, né? E aí, depois dos gafanhotos, tudo, aí eles falam que escureceu o sol e o ar ficou muito pesado. Muito pesado. E aí ele dá um número, 5 meses de tormentas. Ele explica, né, que as nuvens de gafanhotos vão comer plantações, árvores e não sei o que, um monte de coisa, né, destruindo muita coisa, e só aqueles, os bons, né, os que têm as marcas da verdade, da virtude, verdade e virtude, se eu estou colocando, ele está colocando as marcas de Deus, né, são os que vão conseguir continuar. E aí fala que essa é uma parte que a gente, quando hoje a gente entende bem melhor isso, no 9, no versículo 6. Essa parte é bastante interessante. E aqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão. Desejarão morrer e a morte fugirá deles. Né? Bom, o que significa isso? A gente sabe que nós vamos ter uns problemas porque é necessário. Nós vamos ter uns problemas ligados à energia nuclear. A energia nuclear ela é muito importante para nós, para a nossa evolução, para o crescimento do planeta como um todo. Mas ela a princípio foi usada erroneamente, né?
foi criado bombas, e não para usar energia em prol da humanidade, mas sim para destruir. Nós sabemos que nós tínhamos duas coisas que poderiam acontecer, né? Ou nós iríamos causar uma guerra nuclear, que graças a Deus nós estivemos muito próximos disso, mas graças a Deus já está bem mais distante disso acontecer, e isso seria muito pior para a humanidade, como um karma coletivo, ou teriam terremotos, e aí algumas usinas seriam destruídas e causariam aí uma nuvem de energia nuclear. A quantidade seria muito menor do que a da bomba, mas seria a necessária para fazer as devidas mudanças que nós temos de fazer. Aqueles que sofrem de primeira linha essa marcação nuclear, o que eles falam que quer morrer e não consegue, é porque as pessoas, a energia nuclear é uma energia tipo, ela tem uma essência também que atua no espiritual, como a água atua, né? Então, as pessoas vão estar desencarnadas e vão sentir as dores dessa energia. Muitas delas é até para purgar os seus erros e tentarem ficar aqui no planeta. Muitos vão tentar se matar e não vão conseguir, porque nem sabem que estão desencarnados. E tem. Então, essa parte realmente é muito pesada. Se a gente parar para pensar, é muito triste e muito pesada. Mas é um expurgo que essa humanidade precisa. Mas ao mesmo tempo que as primeiras pessoas que depois forem ter filhos, que tem aquele ai das grávidas e tudo mais, porque podem nascer espíritos totalmente deformados, essa parte vai alterar um pouquinho o nosso DNA e vai melhorar. Nós vamos ficar muito menos materiais e mais etéreos. Isso, claro, que não vai ser de uma pancada só, vai ser aos poucos, mas nós precisamos dessa mudança do nosso DNA. E isso vai acontecer naturalmente, claro, que com algum sofrimento, mas isso é o necessário para a nossa evolução, né? Nós vamos perder pelos, né? Cabelos, vamos ficar talvez mais esguios, e aí vamos começar a ter menos necessidade de alguns alimentos, mais de outros alimentos, nós vamos mudar muita coisa, né? Vamos começar a evoluir cada vez mais, porque a evolução não é só espiritual, é o corpo físico, até chegar que esse planeta vai chegar a ser parecer uma estrela vindo de longe por causa da energia dos seus habitantes. Como a gente vê muitas vezes Júpiter, Saturno, a gente acha que são estrelas, porque elas brilham, né? Então isso é bastante importante. E aí eles dizem, né, nesse item 6 também, depois indo para o item 10 ou 12 do capítulo 9, esse é o versículo, né, que eu estou falando, então mais 1/3 das pessoas irão, por causa desse problema, né? Então é isso. Claro que esses números são os que estão na Bíblia, e é o que a gente tem eu estou repassando aquilo que está escrito. Mas é bastante interessante a gente parar para pensar a nossa evolução e como nós vamos ser. Vai ser muito interessante isso. É o nosso crescimento, é o crescimento do nosso planeta, né? Tá? Então, e o último versículo do capítulo 9, que é o versículo 20, eu até escrevi, né? Ele fala o seguinte, João Evangelista: quem sobrar são os que amam a Deus em verdade e virtude, e não na encenação. Aí ele fala de ídolos, de ouros, pratas, né? E tudo mais. Agora, olha que interessante. Isso daqui foi feito
há praticamente 250 anos antes da Igreja Católica ser instaurada e praticamente 1.200 anos antes da Igreja Evangélica, os protestantismos entrarem, que praticam exatamente isso, né? E que ele coloca que aqueles que têm adoração em virtude e verdade, ele coloca, não na encenação. Olha só como é interessante. E fala dos ídolos de ouros e pratas, né? Quer dizer, é como se ele visse, realmente ele via, né? Uma vidência que ele estava assistindo tudo isso, né? Bom, então hoje eu falei do 8 e do 9. Aí a gente vai continuar amanhã a partir do 10, tá? Mas é aquilo, nós temos de entender, nós temos de estudar, não é para se desesperar, não é para ficar triste, não, o mundo vai acabar. O mundo não vai acabar. São coisas que nós vamos passar de uma maneira ou de outra, né, para o nosso aprendizado e para a nossa evolução. Há um ano atrás, se falassem que a gente ia ficar 3, 4 meses sem sair de casa, que a gente já está há mais de 6 meses com esse vírus, né? São tudo coisas que a gente sabe, que a gente nem imaginava que ia passar. Nós temos uma capacidade muito grande de adaptação, né? A gente não pode esquecer, nós temos Deus dentro de nós. Então a gente se adapta a tudo, porque todo o universo e tudo foi feito por Ele. E Ele é o nosso Pai, né? Então é isso, não é medo, é só entender e fazer o melhor uso desses conhecimentos para a nossa evolução. Por isso que eles nos passaram. Se não fosse para isso, eles não estariam colocando todas essas informações e não estaria no mundo essas informações há 1.800 anos. Não mais, 1.900 e poucos anos. Tá bom? Como tem algumas mediunidades aqui. A Cíntia, lá do Pernambuco, pude acompanhar uma luz rosa brilhantíssima envolvendo a todos nós, graças a Deus, uma limpeza intensa em casas, hospitais e locais públicos. Pude acompanhar caindo feixes de luz coloridos em hospitais, graças a Deus. E ela continua, pude acompanhar as mensagerias nos hospitais, pude acompanhar desencarnados sendo encaminhados, graças a Deus. Né? Vamos continuar o nosso trabalho. Deixa eu beber um pouco d'água porque vamos continuar o nosso trabalho de hoje para as energizações. O Zé vai fazer a oração de como pedir a Deus a graça do divino mediunismo. Vamos pedir a Deus que cada um, vamos nos ligar a Deus e vamos pedir para cada um trabalhar e desenvolver aquilo que pode dos seus dons mediúnicos para trabalhar em prol do bem e do bom, né? E aí, com isso, vamos nos elevando para nos unirmos aos irmãos que fazem as orações em prol do planeta diuturnamente. Como pedir a Deus a graça do divino mediunismo? Sagrado princípio do universo, teu servo Moisés desejou as graças mediúnicas, os dons do Espírito Santo para toda a carne, por serem elas as fontes da perante revelação, a que adverte, ilustra e consola. Por teus servos prometestes as bênçãos do divino mediunismo, a fim de encher a humanidade de grandes e poderosos videntes, para teus filhos terem verdadeiros e fiéis zeladores de teus sagrados ensinamentos. O teu servo Jesus, o divino modelo de comportamento ou de como viver os teus 10 mandamentos, chama a graça do divino mediunismo de luz do mundo e o sal da terra. Ele mesmo, Jesus,
disse ser a graça do divino mediunismo, a graça de Deus, que tira a orfandade do mundo, da humanidade, a que livra da ignorância, do erro e das hipocrisias. Portanto, sagrado princípio do universo, apelamos no sentido de merecer graças e mais graças mediúnicas, principalmente as mais preciosas, a vidência em elevado potencial, a fim de podermos contribuir no trabalho dos teus espíritos para realizar a divina civilização apontada em Isaías, capítulo 11, graças a Deus. Graças a Deus. Todos juntos, com os nossos irmãos que trabalham em prol do bem e do bom, vamos primeiro pedir bênçãos para as nossas casas, para as pessoas que habitam, vamos pedir bênçãos para quem frequenta ou trabalha lá, e vamos pedir bênçãos para as nossas camas, onde nós deixamos esses corpos para a gente fazer os nossos trabalhos espirituais noturnos enquanto dormimos. Pedimos bênçãos divinas no redor, nas casas dos nossos vizinhos. Pedimos pelas casas de todos os habitantes do planeta. Vamos pedindo bênçãos para todos os locais públicos onde muitas pessoas frequentam, trabalham, se divertem. Vamos pedindo muitas bênçãos divinas para todos esses locais. Muita limpeza, muita retirada de material estragado, espiritualmente, negativo. Vamos jogar muitas energias positivas nas rodovias, nas casas, nas ruas, nas praças. Vamos pedindo bênçãos a todos os locais de pranto e de ranger dos dentes. Que as pessoas recebam a calma necessária, que sejam retirados os espíritos obsessores, que nuvens de boas energias pairem sobre esses locais. Pedimos bênçãos nos hospitais, casas de saúde, centros de acolhimento. Pedimos muitas forças e oportunidades para todos os trabalhadores em prol do bem, que façam aquilo, tenham as forças para fazer tudo aquilo que eles precisam fazer. E os pacientes, doentes, os sofredores das mais diversas formas, se sintam mais amparados e acariciados, que joguem bastante energia, que os desencarnados sejam retirados e consigam seguir o seu caminho. E que essa onda de crianças maravilhosas que está vindo ao planeta consigam atuar e fazer aquilo que foram preparadas para fazer, para evoluir o planeta. Vamos continuar pedindo para todo o mundo mineral, vegetal e animal. Muitas bênçãos divinas. E agora vamos pedir pelas nossas águas. A água no estado sólido, líquido ou gasoso. A água dos nossos copos, das nossas jarras.
a água dos rios, mares, cachoeiras, água das chuvas e principalmente as águas compostas que estão dentro dos nossos organismos, nos organismos de todos os seres vivos do planeta e também dos seres não vivos, né? Das pedras, de todos os reinos minerais, do reino vegetal e o animal. Vamos pedir que essas energizações fiquem para impregnar muito essa boa energia, que a gente precisa mudar a energia do nosso planeta. Vamos continuar fazendo os nossos pedidos para todas as faixas espirituais das subcrostas, crostas e céus exteriores, muitas bênçãos divinas. E vamos pedir para toda a população planetária que pensem mais na coletividade e menos na individualidade, que sejam mais humanistas, mais fraternos, mais amorosos. Vamos nos unir em pensamento para essa energia maravilhosa para todos nós, encarnados e desencarnados dessa humanidade. E pedimos para os dirigentes do planeta que pensem mais no todo e menos na parte sozinha. Nós só vamos evoluir de verdade quando nós formos mais fraternais, mais unidos e para trabalhar juntos em prol do bem e do bom. E agora, todos juntos, vamos abraçar o nosso planeta, abraçar mesmo, abraçar de verdade, com todo aquele amor, todo aquele sentimento que a gente tem. Vamos jogar todo esse sentimento, aquela coisa bonita, vamos impregnar cada célula, cada átomo, cada molécula, cada cantinho do planeta, cada buraquinho, com esse bom sentimento. Vamos nos abraçar e abraçar esse planeta e desejar todas essas coisas maravilhosas, porque nós precisamos mudar essa energia. E enquanto a gente faz isso, o Zé vai fazer a última oração, que é a oração das crianças, da Oração e Poesias Divinas 2, a página 41. Né? Oração das crianças. Pai Divino, rogamos as Tuas graças para nós e para toda a humanidade, que todos se queiram acima de raças, a fim de que reine a Tua felicidade. Tua ordem é para a frente e para cima, e queremos atender a Tua convocação. Queremos a verdade que livra e sublima, porque somente a verdade é a religião. Pai Santo, que és a nossa razão de ser, o sagrado princípio que cria e determina, no Teu sagrado anelo desejamos crescer, até virmos a ser verbos na ordem divina. Graças a Deus. Graças a Deus. A gente não pode esquecer, né? A criança de hoje, ela é o futuro, né? Nós
nós estamos de passagem. Nós somos aqui meros hospedeiros. A gente encarna, cresce, envelhece, desencarna, volta para casa e vai. Então, quando está encarnando, é a criança que vai evoluir. Então, nós temos de preparar muito bem essas crianças para que elas façam o certo e realmente mudem a nossa história. Ajudem a mudar. E quando nós voltarmos como crianças, se eles já estiverem melhores preparados, vão nos preparar melhor também. Nós tivemos, eu não sei se é sorte, se é merecimento, o que foi, de encontrar um Cristo encarnado e ele nos abrir os olhos e mostrar tantas coisas, né? Mas a gente precisa deixar esse exemplo, mostrar e passar isso, sem idolatria, sem nenhum ufanismo. Nós temos de passar isso com normalidade, com verdade, com virtude, vivendo o melhor a cada dia, sendo o divino exemplo. Então vamos cuidar bem das nossas crianças, vamos educar as nossas crianças corretamente, vamos ser bons exemplos, porque elas serão aquelas que vão direcionar o nosso trabalho, né? E isso é muito, muito importante. A Joana está colocando que sentiu muita energia na cabeça, a Isa, graças a Deus. A Thaís, muitos espíritos de luz, lado a lado, iluminando todo o planeta. A Cíntia pôde acompanhar as águas sendo energizadas e colocadas pétalas de rosas grandes. Ô, querida Paulinha, que oração maravilhosa. Obrigada, dona Ana Paula. Maravilhosa, porque a gente é bem intuído também, né? Senão não funciona nada sem a espiritualidade. A Thaís, uma criança se apresente em espírito e agradece. Muitas graças a Deus. Só gostaria de avisar que daqui a pouco, às 9 horas, no Facebook do Divinismo, a Lenir e o Jorge vão fazer uma oração para a energização do planeta também. Nós amanhã estaremos aqui às 20 horas no Divinismo Perdizes. Agradecemos a toda a espiritualidade aqui presente que tanto nos ajudou para a execução do nosso trabalho. Agradecemos aos nossos irmãos cristificados e ao nosso Pai Divino. Como o Jean está falando, graças a Deus, juntos em oração. E a dona Ana, gratidão pela união de todos. E é verdade, é maravilhoso. A hora que a gente abraçou o planeta hoje, eu senti essa energia tão forte de todos juntos, esse sentimento de gratidão. Foi divino, gente. Maravilhoso. Muito obrigada. Com a graça de Deus, o trabalho de hoje está encerrado. Muito obrigada, gente. Até amanhã, gente. Obrigada.